Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado de criptoativos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, vamos estar analisando o Bitcoin em seus tempos gráficos maiores e tentar buscar as regiões mais importantes que precisamos manter agora no curto prazo e as regiões que precisamos superar também agora no curto e médio prazo. Eu quero estar aproveitando também, vou estar falando sobre uma correlação do Bitcoin com outros dois ativos, né, com outras duas instituições, a Nasdaq e o ouro. É uma correlação que eu tenho observado há alguns dias, eu vejo poucas pessoas falando, eu acho que isso pode trazer grandes valorizações para o Bitcoin. Eu acredito que se de fato isso se concretizar, nós podemos ter, quem sabe, não somente um rally de Natal, mas um rally de Ano Novo. Então é isso que eu vou estar analisando nesse vídeo. E é essas regiões e essas correlações que eu vou estar trazendo aqui e mostrar as oportunidades que podemos estar tendo agora no médio e longo prazo. Então, diante disso, sem delongas e sem vinheta, vamos para a análise gráfica de hoje. Então, o que eu quero estar trazendo para vocês hoje? Vamos analisar o Bitcoin. Começando analisando o Bitcoin, de modo geral, nós estamos, não mudou muito em tempos gráficos longos, não mudou praticamente nada, nós ainda estamos em uma bandeira de baixa, né, formando uma bandeira de baixa aí no diário, no mensal, nós tivemos essa correção um pouco mais forte do que devia, estamos abaixo dos 94, então quanto maior tempo nós passamos abaixo dessa linha de 94 mil dólares, que é a retração de Fibonacci, maior vai se tornando a probabilidade de um topo descendente para trazer mais quedas, né, e perder esses fundos, seria o que seria uma confirmação do bear market. Porém, nós ainda não tivemos essas confirmações, nós ainda estamos em uma tendência de alta no mensal, nós estamos em uma tendência de alta no trimestral, inclusive, nós estamos em uma retração perfeita de Fibonacci até a região ali dos 84 mil dólares, então eu não vejo ainda o bear market, eu não consigo acreditar que de fato já entramos em bear market, embora sim, tivemos indícios, né, tivemos bons gatilhos de venda, eu realizei vendas acima já do 100k de dólar, venda que eu carregava aí praticamente desde os 25 mil dólares, né? Por isso que eu sempre digo que o objetivo é focar no longo prazo, que na maioria das vezes os seus resultados são fortes, são potenciais, né? Então, quando você elimina o ruído momentâneo, você tem mais chance de lucro no longo prazo. Então, quando eu trago assim para tempos gráficos menores, infelizmente o Bitcoin ele está fraco, ele não está demonstrando força, né? No tempo gráfico semanal nós fizemos um pivô, perdemos, o pivô de baixa nós perdemos uns fundos importantes nessas regiões aqui dos 98 mil dólares, né, ou até mesmo um pouco mais acima, ao meu ver, 107 mil dólares era até mais importante, nós perdemos essas regiões, então estamos muito fracos sim agora no curto prazo, e o que precisamos que aconteça para nós começarmos a acreditar em um movimento de alta significativo. Primeiro ponto, quando eu pego a retração de Fibonacci, quando eu traço uma retração de Fibonacci aqui no diário, que foram após nós perdermos regiões importantes aqui do diário, né, que essas médias de 200 período que eu já tenho trazido, que são médias extremamente importantes, quando eu traço desde o do último topo, né, até as regiões abaixo, nós estamos formando uma bandeira de baixa, né? Vamos pegar desse último movimento que retestou as médias de 200 período. Nós estamos em uma bandeira de baixa, um padrão que tende a ser uma continuação da baixa, né? Então, quanto mais tempo nós permanecemos nessas regiões abaixo dos 91 mil dólares, maior vai sim, vai aumentando a probabilidade de um possível reteste, né, desses fundos, né? Voltamos basicamente a retestar um fundo aqui dos 84 mil dólares, foi muito próximo ali. E se nesse momento esse reteste desse fundo já não configurar uma força, né, um reteste desses dois fundos aqui que fizemos, viemos aqui, voltamos, se não voltar a força compradora e nós não conseguimos manter acima dessas médias da 0,618 de FIBO nos 91 mil dólares, nós sim estamos numa maior probabilidade de buscar aqui os 80 mil dólares novamente. E o que seria, né? Por quê? Porque confirmaria essa bandeira de baixa aqui no diário, né? Então, eu estou acompanhando isso e quando eu trago para um tempo gráfico ainda menor, o 4 horas, que ao meu ver é extremamente importante, tanto 4 horas como 1 hora, eu consigo observar essas médias de 200 período exercendo uma força muito negativa de venda, né? Os ursos têm utilizado essas duas médias para shortar, para trazer a força vendedora ao preço novamente. E nós viemos algumas vezes nessas regiões e todas as vezes que chegamos próximo, nós perdemos. Né, assim como foi aqui, e estamos tentando novamente. Então foi pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 8, 9 vezes, né, contando com essa de agora, que nós estamos tentando romper essas médias de 200 período e não estamos conseguindo. Isso mostra que o quê? Não que de fato as médias são
uma resistência, mas que elas mostram que a saúde do preço não está saudável. E se nós não conseguirmos novamente testar, romper essas médias, né, volta sim a maior probabilidade de voltar aos fundos dos 80 mil dólares e, quem sabe, até perder, dependendo dos indicadores de sentimento, quando eles retraírem a essas regiões, se retraírem, né? Porém, por isso que eu tenho trazido, que é extremamente importante que rompa essas médias, porque essas médias elas têm exercido a força baixista no preço, né? Tanto que as médias eram acima dos 115 mil dólares, e conforme o preço foi caindo, as médias obviamente vai caindo junto e vai exercendo essa força vendedora, né? Então, o que seria o primeiro ponto importante? Romper as médias de 200 período agora no 4 horas, um pivô de alta acima dessas médias, entraria basicamente uma confluência em se manter também acima dessas retrações de Fibonacci, pelo menos a 0,618, que aí nos configuraria, sim, pelo menos um padrão de equilíbrio dentro dessa região, ou quem sabe dentro dessa região, mas o ideal seria um pivô de alta acima dessas regiões, que seriam aqui a partir dos 97 mil dólares. Esse movimento seria ideal para nós começarmos a acreditar em que o preço teria força para buscar essas regiões das médias nesse período do diário, né, que vem a partir dos 100 mil dólares e até os 109 mil dólares. Então, essas regiões são as mais importantes, precisamos rompê-las agora no curto prazo, médio prazo, para começarmos a ter uma visão um pouco mais otimista de longo prazo, que seria um rompimento das médias nesse período no diário. Mas, diante disso, o que eu estou observando em relação a outros gráficos que eu já trouxe aqui, essa correlação que eu já havia trazido aqui para vocês, do Bitcoin frente à Nasdaq, por exemplo, que é um gráfico que eu tenho observado há alguns dias e eu vejo poucas pessoas falando, eu acho um gráfico extremamente importante que devemos acompanhar. Quando eu analiso o Bitcoin frente à Nasdaq, é óbvio que nós tivemos correções significativas nos últimos dias. A Nasdaq ganhou muito mais força frente ao Bitcoin, né, desde os últimos topos aqui. A Nasdaq se valorizou pelo menos 36% a mais do que o Bitcoin, né? Ou se desvalorizou menos 36% a mais do que o Bitcoin. Mas nós estamos em uma região que costuma ser regiões de suporte, né? Que são essas médias de 200 período do semanal. Então, essas médias, elas tendem a atuar como suporte quando nós estamos acima e tendem a atuar como resistência quando nós estamos abaixo. Então, ela está nessa região, né, que tende a encontrar força, eu consigo fazer uma correlação, eu consigo também fazer uma sincronia com o RSI. Quando eu analiso o RSI desse gráfico, o RSI ele estava muito próximo de níveis de sobrevenda, como foi em tempos anteriores, aqui em 2022, em julho de 2022, e quando ele atingiu essas regiões próximas, nota como teve uma valorização significativa, né? O preço veio nessas regiões aqui, buscou essas regiões, ficou até um pouco sobrevendido, bem semelhante como está aqui, teve mais uma queda forte, né, no final do ano de 2022 e posteriormente nos deu valorizações absurdas, né, esse gráfico do Bitcoin frente à Nasdaq. Então, por essas razões, eu acredito que se os mercados internacionais ajudarem, obviamente, porque o Bitcoin não é descorrelacionado, né, não, pelo menos não está descorrelacionado agora no médio prazo, se de repente a Nasdaq tiver boas valorizações nos próximos dias, o Bitcoin pode se valorizar muito mais do que a Nasdaq. Basicamente, se voltasse para as regiões dos topos anteriores, o Bitcoin poderia se valorizar até 50% a mais do que valorizou a Nasdaq, basicamente como aconteceu aqui nessas regiões, né? Ele veio lateralizando e quando ele teve aquele movimento de explosão, ele se valorizou muito mais, e, no caso, 220% a mais desde as regiões de fundo. E o Bitcoin, de repente, um cenário somente que voltasse por uma simples retração de Fibonacci, né, umas retrações até as regiões do 0,382, já seria uma valorização diante da Nasdaq, mais do que a Nasdaq, até de 20%. Então, por conta disso, eu acredito que o Bitcoin se desvalorizou muito diante da Nasdaq nos últimos dias. Eu acredito que em um movimento em que o otimismo volte para o mercado, que o mercado ficou de fato muito negativo, né? Em um movimento que o otimismo volte para o mercado, eu acredito sim que tem boas probabilidades do Bitcoin se valorizar muito mais do que a Nasdaq, trazer resultados muito mais significativos. Quando eu analiso essa correlação com o ouro também, ele estava num padrão de equilíbrio, né? Analisando o tempo gráfico semanal aqui, ele estava nesse padrão dentro desse triângulo simétrico que vinha se apertando há alguns meses, né? Basicamente desde 2024, de março de 2024, ele estava nesse padrão, preso nesse padrão, e ele rompeu e buscou essas regiões de suporte e resistência que está buscando agora. Essas regiões, elas já atuou já, né, como resistência em tempos anteriores, né? Aqui em 2024 veio por essas regiões, devolveu tudo, voltou, veio um pouco abaixo aqui em 2025 e devolveu tudo, só que dessa vez ele rompeu esse padrão de equilíbrio. E esses padrões de equilíbrio, na grande maioria das vezes, eles tendem a romper para ambos os lados, para buscar liquidez para ambos os lados. Então, o ouro frente ao Bitcoin, ele está em uma região de resistência, porque essa média de 200 período também ela atua como resistência quando estamos abaixo. Isso ficou claro quando eu mostrei em outros gráficos para vocês, e fica claro também quando eu mostro todo o histórico aqui do ouro frente ao Bitcoin.
todas as vezes que ele voltou próximo dessas regiões, ele não teve força. Historicamente, ele nunca rompeu essas regiões das médias nesse período. Então, pelo menos do semanal. E é exatamente nessas regiões que ele está agora. E quando eu analiso o RSI também, o RSI Levels, que me mostra, o RSI Levels não, o RSI normal mesmo aqui, onde mostra que o Bitcoin, o ouro frente ao Bitcoin, ele já está totalmente sobrevendido, né? Sobrecomprado, ele está sobrevalorizado. E essas regiões que atingiu sobrevalorização, como foi anteriormente aqui, como foi aqui no caso em junho de 2022, como foi aqui também em dezembro, né, de 2022, janeiro de 2023, todas essas vezes trouxe uma desvalorização do ouro frente ao Bitcoin muito forte, basicamente aqui quase 100% de desvalorização desde o topo, né, até os fundos, 78%. Então eu acredito que nós podemos estar diante de um cenário também semelhante, em que o ouro vai encontrar uma certa resistência diante dessa supervalorização, né, diante dessa supervalorização do Bitcoin e voltar a buscar os fundos anteriores, que seria próximas regiões aqui, pelo menos aqui que nos traria já uma valorização de 50% do Bitcoin a mais frente ao ouro. Então, esses dois gráficos me mostram, né, nos dá esse insight de acreditar que o Bitcoin pode estar próximo não somente de um rally de Natal, mas quem sabe de um rally de ano novo, né? Quem sabe nós podemos se vir em confluência com dados positivos que vão começar a ser divulgados novamente no ano que vem, dados da inflação, dados sobre o mercado de trabalho. Quem sabe se todo esse pessimismo que está girando em torno aqui do possível corte de juros do Fed, né? Agora nós estamos em 81% das pessoas acreditando que não haverá corte em janeiro. Então, ao meu ver, isso é bom, porque a galera ainda está muito negativa e o Bitcoin está conseguindo se manter acima dos 90 mil dólares atualmente, está próximo dos 90 mil dólares, não perdeu os fundos dos 80 mil dólares. Então, isso pode ser positivo, pode trazer uma boa valorização, porque se de fato vir dados positivos, como Jerome Powell disse que se dependeria de novos dados, né, que sairia para haver mais corte em janeiro ou não, se continuar vindo dados positivos, podemos sim ter mais um corte em janeiro e toda essa galera que está muito negativa, que ficou muito pessimista nos últimos dias, passarem a ficar mais positiva e voltar um FOMO para o mercado, principalmente de criptoativos. Nós estamos aqui em extremo medo ainda, essas regiões já estamos há alguns dias, algumas semanas em extremo medo, né? Até o mês passado nós estávamos em extremo medo em níveis históricos, né? Poucos dias atrás nós estávamos em níveis históricos de extremo medo. Então, tudo isso me traz sim um insight em acreditar que podemos estar diante de boas oportunidades para o longo prazo. Agora, o que está faltando, né, para o Bitcoin de fato voltar a nos trazer boas valorizações seria o interesse das grandes instituições. Esse gráfico me mostra as grandes instituições, né, as ordens acima de 100k, e nota-se que elas estão vendendo muito há algum tempo. Basicamente, o último movimento que teve de compra realmente delas foi quando o Bitcoin atingiu próximo das regiões ali dos 110 mil dólares. E desde então, ela só veio entregando quedas, né? Esse gráfico aqui, ele me mostra as ordens acima de 100k e mostra que o preço só tem entregado queda, as grandes instituições, né? As grandes ordens só têm efetuado venda. E as sardinhas estavam comprando muito. Agora, as sardinhas estão começando a vender de novo, porque essas ordens representam até 1K. Então, o que nós precisamos? Que as sardinhas continuem vendendo nesse movimento de medo e as grandes instituições voltem a comprar, mostrariam o interesse das grandes instituições. Isso traria, sim, uma valorização ao Bitcoin e poderia pegar muita gente ali extremamente shortado, né, que começou a shortar um Bitcoin após perdas de suportes importantes, como os 94 mil dólares, e poderia causar um movimento de short squeeze, né, que eu consigo encontrar esse movimento de short squeeze exatamente aqui no CoinGlass. CoinGlass, as regiões de 91 mil dólares já é uma região de liquidez, uma região magnética. Eu sempre trago aqui que essas regiões tendem a atrair o preço, como foi aqui ó, anteriormente. Ele atraiu e devolveu tudo, atraiu aqui novamente e devolveu tudo, e nós podemos estar próximo dessas regiões. Essas regiões de 91 mil dólares, entra em confluência com as médias de 200 período, que eu já trouxe para vocês, com as retrações de Fibonacci ali do diário que eu já trouxe para vocês. Essas regiões de 91 mil dólares é uma região que tem uma magnitude grande, que tende a puxar, atrair o preço até essas regiões. Se romper essas regiões, pode se tornar um bom suporte para a gente, mas normalmente quando estamos abaixo, tende a ser ponto de distribuição, ponto em que as pessoas sejam liquidadas, né, que ocorra o movimento short squeeze, né, e o preço tende a ou lateralizar, posteriormente a alcançar essas regiões, ou devolver todo o movimento de alta que estava tendo, que foi como aconteceu aqui anteriormente. Temos liquidez abaixo aqui também, abaixo dos 84 mil dólares, mas eu vejo mais liquidez ainda assim, quando eu pego nos 3 meses, nós enxergamos que tem essa região de extremo interesse aqui, ó, já próximo da região dos 97 mil dólares. Então, tudo aqui são regiões de extrema importância que o preço tende a ser atraído para essas regiões. Porém, como também temos um capital, uma busca de liquidação
que há o interesse de busca de liquidação também nessas regiões abaixo, nós precisamos, de fato, ter uma estratégia, né, ter um caixa para se caso o Bitcoin voltar para essas regiões. Eu, basicamente, estou 50% exposto, mas eu tenho 50% também de caixa para caso se o Bitcoin vir buscar essas regiões aqui, abaixo, aqui, ó, próximo dos 83 mil dólares, que teria pelo menos 1,4 bilhões de liquidação em alavancagem, né? Esse gráfico mostra as alavancagens até 100K. 100 vezes, né? Então, esse aqui, por exemplo, nos 83 mil dólares, tem um número muito grande, muito alto de pessoas que estão alavancadas em 100 vezes. Assim como também nas regiões acima, de 97, próximos aos 97 mil dólares, nós já teríamos 2,2 bilhões de liquidação de short, que seria basicamente um movimento, né, de short squeeze que eu tenho trazido já há alguns dias para vocês. Então, é sempre importante ter a cautela nessas horas, porque nós estamos diante de guerra de alavancagem e precisamos sobreviver ao mercado, precisamos ter uma estratégia muito clara para, se o preço voltar a subir, nós ter a sanidade de ir fazendo realizações de compras que fizemos em momentos muito difíceis agora dessas quedas, e se o preço voltar a cair, ter uma estratégia clara para voltar a comprar. Eu já trouxe aqui no canal, eu vou voltar a comprar em um movimento mais extremo, eu gostaria de ver o Bitcoin, eu voltar a comprar. Eu preciso ver uma retração mais agressiva aqui no trimestral, eu gostaria de ver um movimento em que o preço voltasse às regiões das retrações Fibonacci abaixo, 72 mil dólares, 59 mil dólares, um caso bem extremo, que seria próximo já das regiões das médias nesse período aqui do semanal, que tende a ser, tende a ser bons pontos, né, de compras no Bitcoin. Normalmente foram bons pontos de compra no Bitcoin no longo dos anos, em tempos gráficos, né, focando no longo prazo. Eu basicamente não vou voltar a comprar se voltar aos 70 mil dólares ou se perder essas regiões. É óbvio que se eu não tivesse exposto, eu analisaria o mercado de sentimentos, indicadores de sentimento, e voltaria a comprar caso nós tivéssemos insights para fazer isso. Porém, como eu já estou exposto o suficiente, eu vou querer um pânico maior ainda. Voltando para aquelas regiões que eu trouxe, essas retrações de Fibonacci, 70 mil dólares ou 50 mil dólares, alinhado com os indicadores de sentimento, favorecendo a que eu venha comprar, eu voltaria a comprar. No entanto, atualmente, os indicadores de sentimento, ao meu ver, estão positivos, no curto prazo, aqui numa hora, nós estamos com uma tentativa de uma retomada de open interest, né, juntamente com a subida do preço, e os longs e shorts estão caindo novamente bastante. Nós estamos com 1,4 long para cada short. Isso é muito bom, porque nós, há poucos dias atrás, estávamos praticamente 3 long para cada short. Então, o que nós precisamos, de modo geral, para começarmos a acreditar que encontramos, de fato, esse fundo de 80 mil dólares foi estabelecido e que nós voltaremos às regiões acima, quem sabe retestar suportes psicológicos como 100 mil dólares ou fazer um movimento de short squeeze até essas regiões. Precisamos que volte o open interest, né, que tenha entrada de open interest. Nos últimos dias estamos tendo uma pequena valorização, um pequeno aumento de open interest, né, alinhado sim com uma pequena valorização também, com uma tentativa de retomada do preço aqui próximo aos fundos aqui dos 84 mil dólares. Então, esse open interest precisa continuar, precisamos que haja um open interest maior, né, que ainda não ocorreu, alinhado com a queda no longs e shorts, né. Então, se isso acontecer, eu acredito sim que vai ser um movimento que nós poderíamos ter o tal rally de Natal que todos estão falando. Seria também extremamente importante que as grandes instituições voltassem a comprar, as sardinhas continuarem a vendendo, né? E isso seria, ao meu ver, um movimento ideal para que o preço voltasse a retomar a altas de semanas atrás, meses atrás. Mas o que eu gosto sempre de estar trazendo aqui, que é necessário que haja uma cautela, é necessário que haja uma gestão de risco, né? Porque o preço de alguns dias para cá ele não tem obedecido padrões gráficos, ele não tem obedecido os padrões de sentimento, inclusive a grande maioria, basicamente todos os criadores de conteúdo que eu acompanho, que eu estudo, ninguém estava imaginando que o Bitcoin poderia sair das 126 mil dólares e cair para os 80 mil dólares de uma maneira tão rápida como foi. Então é extremamente importante que você gerencie o seu risco, porque não existe certezas nesse mercado. Esse mercado é um mercado de probabilidades, estatísticas, de análise, né, de possibilidades. Então, por isso que eu estou parcialmente exposto, mas eu também estou preparado para, se caso houver mais queda nos próximos dias, eu ter um caixa, né, eu ter um poder de compra para fazer boas compras também para o longo prazo. Então, é assim que você sobrevive ao mercado, focando no longo prazo, porque no curto prazo existe muito ruído, mas se você focar no longo prazo, a grande maioria das vezes você tem bons resultados. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixe o like, se inscreva nas minhas redes se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, @monetize seu dinheiro _. Lá eu posto também análise com frequência sobre o mercado de criptoativo. Eu sempre estou trazendo insights importantes e eu acredito que vai ser muito útil aí para vocês, beleza? E vai me ajudar demais também, vai me trazer muito mais gás aí para produzir conteúdo aí, para poder estar acrescentando aí nos investimentos de vocês, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em uma outra análise.